Olá, alunos, tudo bom? Olha aqui essa lindeza diante de vocês, professor Alexandre, sou professor de arte. E aí nós vamos para a nossa aula aí, que nós vamos falar bastante sobre teatro, vai ser muito interessante. Vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, o tema importante, principal, né, vai ser o teatro, né? Então, os gêneros teatrais, e entre eles vamos ver aqui um pouquinho mais a respeito da comédia, da tragédia, da sátira, né? Mas a tragédia e sátira andam bem lado a lado, realmente. Tá bom? Nossa aula de número 9, vamos lá. Opa, vamos lá. Então, o objeto artístico ou obra de arte é o espetáculo, tá? É uma arte que o que é apresentado é o espetáculo, né? Pode ser apresentado no palco ou fora dele, na rua. O espetáculo só existe no momento da apresentação, são características da arte teatral, tá? Da apresentação. E nessa apresentação acontece uma relação entre o artista e o espectador, sabe? Existe um magnetismo, alguma coisa acontece ali, né, entre a pessoa que está apresentando e a pessoa que vê, onde a pessoa que está apresentando, o artista, ele procura, ele faz de tudo para que o espectador se interesse pela sua apresentação, né? E nós vamos falar melhor sobre isso. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., em decorrências por causa, né, dos festivais anuais em consagração a Dionísio, lá um dos deuses de lá, que era considerado o deus do vinho e da alegria. Para Roma, em vez de Dionísio, era Baco, mas era um deus que era festivo, que tomava bastante vinho e celebrava a alegria. E aí, essas apresentações começaram a partir desse evento aí, ok? Então, olha, não quero jamais que você esqueça de uma coisa muito importante. No teatro, a apresentação, histórias são contadas, tá? São histórias que são contadas. É uma maneira de contar uma história. Basicamente, é isso aí. Então, um espetáculo tradicional, normalmente, é formado por cenas, tá? É como acontece o teatro. Eu creio que muitos de vocês já sabem, já têm uma ideia do que seja o teatro, né? Porque, por causa das várias maneiras que o teatro é feito, é apresentado, mas vale a pena a gente entender um pouco mais, conhecer um pouco de cada detalhe aqui, das características. Ó, então, o espetáculo é formado por cenas, tá? Cada cena é composta pelos seguintes elementos básicos. Em cada cena, cada momento, né? O espaço, que é onde a cena acontece, tá? Se for numa sala, se for num prédio, num teatro, né? Um prédio somente para aquele tipo de apresentação, ou se é na rua, né? E também o texto, o tipo de história que está sendo trabalhado ali, está sendo encenado, faz parte, também, ele tem sua importância, né? Então, o espaço, depois vem o personagem, quem é, na história lá, quem executa a ação, e a tal ação, né? Que é o que o personagem faz na cena, tá? E o conjunto de cenas formam a narrativa. Opa, olha aqui, ó. A narrativa é o quê? É a contação de uma história. Então, porque nós, seres humanos,
fazemos teatro? Vou deixar essa pergunta aqui, uma espécie de enquete aqui para você. Mas eu vou aqui dar uma dica aqui, né? Será que é porque a gente gosta de contar história? Será que é porque todos nós temos, assim, essa vontade de ir falando nossas coisas, ou de falar de alguém, de coisas que a gente vai sabendo, né? Dê a sua resposta. Eu estou falando aqui algumas das respostas que eu daria, mas eu quero que você tenha a sua criatividade aí e responda honestamente, sinceramente, essa pergunta aí. Opa! Então, o texto teatral, o dramático, os textos, né? São aqueles produzidos para serem representados, trabalhados, ensinados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. O que é essa diferença aqui, tá? A poesia tem versos, a prosa tem, assim, parágrafos, né? A prosa, ela é mais para a história. Já a poesia, ela tem um formato mais ritmado, né? Frases mais curtas. A prosa conta mais diretamente os detalhes da história. A poesia, ela só sugere. E tem muitas diferenças aí que a gente vai descobrindo aos poucos, tá? Então, já vemos aí, ó, já um pouquinho mais de detalhes, né? Estamos vendo aqui essas máscaras e a gente vai ver já o que tem a ver isso aqui, tá? São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais. Em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo, né? Os dramaturgos são os escritores, são aqueles que escrevem os dramas, as histórias, né? Que pertencem ao gênero narrativo, porque são narradas, são contadas. Tá bom? Olha, essas máscaras aí são do início do teatro. Antigamente, o ator, ele não mostrava o rosto dele. Ele usava máscaras, onde cada máscara tinha uma expressão. Nós vamos ver melhor. O texto teatral apresenta enredo, história, né? Personagem, o tempo onde aconteceu, o espaço onde a história aconteceu também, e pode estar dividido em atos, né? Partes, né? Que tem, você percebe que tem começo e fim, que passa de uma parte para outra, né? Mas cada uma tem a sua marcação aí, ó. Representa os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou mudança de personagem. Vai que na história alguém viaja de uma cidade para outra, e lá na outra cidade, aí já tem que mudar o cenário. Lá na outra cidade ele vai conhecer outras pessoas, outros personagens. E aí é isso, entendeu? Então, vamos ver aqui sobre a linguagem teatral. A linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Pois é tudo, né? É tudo para prender a atenção do espectador. Os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Tá bom? Então aqui, ó, mais um pouquinho para a gente entender um pouco sobre o teatro, né? O teatro conta a história. Essa história, ela é uma narrativa, é a contação de um fato. E nesse fato, quase sempre tem um conflito, tá? Para chegar no Foram Felizes para Sempre, nossa, o cara enfrenta os pais da moça,
ou então as famílias são inimigas, ou tem um problema que representa um não pode, né? Que representa aí algo que não deixa o nosso amor ser feliz, né? E gera um momento de tensão, e isso aí acaba trazendo a nossa curiosidade de saber como é que aquilo dali vai ser resolvido. Porque no final é resolvido desculpa, um pouquinho de pigarro aqui, mas tudo bem. Será resolvido no final da história, né? No final, aí as coisas vão descobrir quem foi que fez a coisa errada, quem é que está provocando esse conflito. Tecnicamente é chamado de conflito. Mas a gente sabe, né? Nas novelas, da televisão, tem muito isso aí, né? A história vai muito bem, o rapaz conhece a moça, ela gosta dele, ele gosta dela, tal, começa a namorar, aí aparece um antigo namorado dela que não quer. Conflito, tem vários conflitos. É só você prestar um pouquinho mais atenção que você vai começar a entender, a perceber nas histórias os conflitos, né? E vão acontecendo. Quer ver uma curiosidade? Vamos dizer aqui uma curiosidade. Olha aqui, o antigo teatro lá em Atenas. Olha só, que beleza. Os teatros em Atenas, eles eram construídos assim, ó. O cenário mesmo, o palco fica lá embaixo, e aí essas escadas vão subindo. Isso tem uma vantagem interessante, que é o seguinte: a pessoa falando lá embaixo, ela é ouvida facilmente aqui em cima, porque naqueles tempos antigos não tinha sistema de som como a gente tem hoje, né? Não tinha essa facilidade, entendeu? A arquitetura dos teatros gregos possuía como característica marcante as construções ao ar livre, chamados então de teatros de arena. Por isso que as encenações dos trabalhos, também os trabalhos feitos na rua, também feitos ao ar livre, são considerados teatro de arena. Em forma de meia-lua, era o formato do palco, né? Meia-lua, como a gente viu ali, visando uma melhor acústica, um melhor som. Eles possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Plateia são as pessoas que assistem o espetáculo teatral. Olha aqui, para a gente lembrar, tá vendo? Ó, arquibancada aqui, ó. Tudo isso aqui, lugares para pessoas, né? Imensos, era muita gente que ia ver. E aqui o palco mesmo, e aqui atrás é onde o pessoal montava o cenário, trocava de roupa e tudo mais. Isso é um tipo de teatro, né? Então, no surgimento do teatro, na Grécia, a arte era representada essencialmente por duas máscaras, aquilo que eu falei, né? Os artistas, eles não se apresentavam mostrando o próprio rosto. Muitas vezes eles usavam máscaras. A máscara da tragédia, né? Máscara, uma expressão de sofrimento, e a máscara da comédia, que é a expressão do riso, da alegria, né? Da felicidade. Então, tragédia, dor, comédia, alegria. Aristóteles, o grande filósofo aí, em sua arte poética, né? Que são os escritos aí, para diferenciar comédia de tragédia, ele diz o seguinte: tragédia trata essencialmente de homens superiores ou heróis. Comédia fala sobre os homens inferiores, pessoas comuns da polis. Polis é cidade em grego. Pessoas comuns da cidade eram os que
a comédia era geralmente sobre eles. E os da tragédia, grandes atos, eram os superiores heróis. Isso é uma das definições, né? Uma das... Olha aqui, ó, as máscaras, tá vendo? Aqui, ó, alegria. Olha aqui a dor. Ó, comédia, tragédia. E aí vai. Seguindo aqui, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a comédia. A comédia é o uso do humor nas artes cênicas. O humor é a brincadeira, é o deboche, é o riso, é a piada, né? História, momentos engraçados, né? São os momentos de humor. Nas artes cênicas, né? Nas artes teatrais, artes que acontecem em cenários, em cenas, tá bom? Então, também pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor, a comédia. De forma geral, a comédia é o que é engraçado, o que faz rir. Bom, então vai ser fácil de identificar a comédia. Olha lá, viu aí? E o drama? O drama, a palavra drama origina-se na Grécia Antiga, significa ação. Drama, ação. O drama tem, assim, também um problema, né? Tem a tensão maior, né? Não é tanto... É momento de choro, né? De dor, de sofrimento. O drama tem muita tensão, né? Tem muito conflito. Aristóteles, mais uma vez, ele, nos seus escritos aí da poética, ele divide a literatura de sua época, que se originaram de forma oral, nos modos narrativo ou épico, dramático e misto. A partir desta análise central em toda a análise dos gêneros literários teóricos, dividiram a literatura nos modos narrativo, dramático e lírico. O lírico é o mais poético, né? É mais... O narrativo simplesmente conta a história e o dramático, ele acumula tensão, ele tem a parte de drama, tem a parte de conflito, né? E aqui chegamos ao final da nossa aula com as nossas referências. Mais uma vez, eu quero te pedir para você voltar na aula, para você rever os conceitos, os conteúdos, suas anotações. Não deixa de anotar aí, que é importante. E aí, fiquem preparados e aí até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro.